Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é mais um daqueles reagindo a séries de advogados. Eu, sendo advogado, vou reagir a mais uma dessas séries. A gente já tem aqui dois episódios, que é Reagindo a Suits, parte 1 e parte 2. O pessoal gostou muito, sério, foi um dos vídeos que mais tá bombando aí do canal. Se você não assistiu, clica lá pra assistir. E vocês me pediram muito pra reagir a How to Get Away with Murder, ou, né, como defender um assassino. É mais voltado aí pra faculdade, pra área penal, e eu vou comentando aqui com vocês sobre essa série. Mas antes disso, algumas regrinhas. Eu vou ficar aqui um pouco na frente da televisão, porque eu já perdi alguns vídeos por questões aí de direitos autorais, então eu vou ficar aqui um pouquinho. E vou sim, gente, deixar no dublado. O pessoal que assiste ao canal gosta de dublado. Eu sei que alguns preferem legendado, mas a maioria prefere aí dublado. Então, Luiz, bora lá dar o play. Eu vou assistindo aqui com vocês e a gente vai comentando aí sobre o episódio, tá bom? Eu voltei pra pegar isso aqui. Não, leva isso de volta agora mesmo. Não. Foi inteligente. O povo contra Delotte. Um caso que a promotoria devia ter vencido, mas perdeu porque não tinha arma do crime. Como assim? Mas o corpo fica onde está. Não, o corpo é que vai colocar a gente na cadeia. Você não tá pensando direito. O que sugere? Tudo menos carregar um corpo pelo campus inteiro na noite mais movimentada do ano. Ela tá certa, Laura. Mesmo que a gente consiga tirar ele da casa sem ser visto, o chão tá congelado. Eu assisti faz muito tempo, acho que faz uns 5, 6 anos que eu assisti a primeira vez. Eu lembro que isso era mais ou menos um previously, né, do que vai acontecer aí no episódio. E parece que teve um assassinato. Eu não me lembro muito bem, eu lembro que isso é meio que um flashback. É a única coisa que eu me recordo. Bom, ele chegando aí na faculdade, no campus da faculdade. Essa manhã preocupada que ela iria ligar. Ela é uma megera, mas eu passei o meu verão estagiando pra juíza Roberts da Suprema Corte. Der Holtz tem o controle do mundo acadêmico, mas tá claro que a Kitty é a melhor advogada de defesa. Bom, eu dei um pause pra gente não perder o que tá acontecendo aqui. É engraçado porque no primeiro ano da faculdade as pessoas justamente elas vão vestindo qualquer coisa pra aula, assim, elas colocam uma camiseta, um shorts e vão pra aula. E com o passar do tempo, os meninos, as mulheres vão se tornando, né, mais adultos, vão arrumando emprego, estágio, então eles começam a usar roupas de escritório, que seriam um terno, uma gravata, um terninho feminino, uma roupa mais social pra menina e tudo mais. Então as pessoas começam a usar roupas mais elegantes, entre aspas aí, né. Justamente por conta do estágio que elas vão arrumando. Praticamente no final do ano tá todo mundo, não todo mundo, mas assim, 80% da sala tá usando social porque arrumou algum estágio, alguma coisa. Pelo menos na universidade que eu fiz, tá? Eu não tava dando em cima de você. Os lugares são selecionados. Tem um gráfico ali. Nossa, isso me lembra muito os Boa outros tentativa, bonitão. no Não, começo eu não lá. tava tentando nada. A Rachel fala aquilo É pro cara. simpatinho quando a atiradora chegar. O quê? Meu Deus, você não faz a menor ideia Lugar de onde tá. demarcado, gente, mas isso é tão Bom lateral. dia. Isso é escola, Não sei que faculdade, coisas não tem terríveis isso, não. vocês fizeram em suas vidas até o presente momento, mas está claro que seus karmas estão desequilibrados para terem sido escolhidos para minha aula. Sou a professora Annalise Kitty e esta é a matéria Lei Penal 100. Como se sair impune de um assassinato. Ela é maravilhosa, gente. How Amo, to Get Away amo ela. with Murder. Você. Ele terminou o relacionamento e a transferiu pro departamento de contabilidade. Foi quando ela Você percebe aí que tá todo mundo com o caso já meio que estudado, né? Na verdade, faculdade é justamente isso, você vai pra aula preparado. Então estabelecemos o actus reus. Qual foi a mens rea? Wesley Gibbons? Esses termos em latim, gente, é meio bizarro pra quem tá fora do direito, mas nós usamos sim. Existem alguns termos em latim que a gente vai decorando, a gente é meio que obrigado a decorar na faculdade. Logo no primeiro ano a gente tem uma matéria chamada linguagem jurídica, e caía na prova, então a gente tinha que saber algumas palavras em latim, algumas palavras bem específicas, tá? E a gente usa até hoje, às vezes, nas petições pro tribunal, pro juiz. A gente usa tão natural que eu leio já automaticamente, assim, é como se você estivesse mesmo falando inglês. Ou em qualquer outra língua que você entenda. Você lê no contexto da frase, automático, você sabe o que significa. É muito engraçado isso, mas é natural. Primeiro dia e veio despreparado? Não. Bom, sim, mas eu... Quando eu fiz pós-graduação, isso não tanto na faculdade, mas na pós-graduação, se você não sabia determinado tema, o professor fazia questão de expor isso na sala de aula. Então era meio que constrangedor. Ou você estudava, ou você estudava. E se você não estudava, você era meio que humilhado. É um sistema bruto, mas funcionava, fazia com que você estudasse. Tinha que ter alguma coisa preparada. Mandei por e-mail a tarefa para a sala toda já tem 2 dias. Deixe-me ajudá-lo. Actus rea significa ato culposo, ou seja, envenenamento de Kaufman com uma aspirina, enquanto que mens rea significa mente culpada. Então, qual era a mens rea da senhora Sadowski? Pense, senhor Gibbons. Não é nada mais do que bom senso. Matar. Nunca tire uma oportunidade de aprendizagem de outro aluno.
Não importa o quão inteligente precise que os outros pensem que você é. Isso acontece muito, as pessoas responderem. Muito bem, por antes de outras seguir em pessoas, frente, mas alguma isso acontece dúvida? em qualquer faculdade. Ela é culpada? Por que não pergunta pra ela? Eu menti, não é um caso passado, mas sim um que assumi na semana passada, depois que a Dina demitiu seu advogado anterior. Gente, ou seja, no caso dela, que ela tava levando pra sala de aula, que horror. O processo ele é sigiloso, então ela não deveria estar expondo isso em sala de aula, porque a partir do momento em que o cliente procurou ela deveria manter tudo aquilo sob sigilo. Tudo bem que o processo ele é público, qualquer um pode ir lá no balcão e pedir para ter acesso ao processo, aos autos. Hoje o processo é digital, então você consegue ver ele pela internet. Mas alguns fatos, eu acho que sinceramente ela não podia pegar esse caso e transparecer assim tão abertamente numa sala de aula. Acho que isso é um pouco exposição e fere a questão da sigilosidade entre o cliente e ela. Ah, mas Luiz, ela não falou nada a respeito do que o cliente conversou com ela. Eu sei que não, mas eu acho que ela não deveria expor tão abertamente o caso assim. Minha opinião, tá? Porque Arthur estava ali atrás da porta. Quando soube que Arthur estava ferido, eu... Na verdade, quando a gente faz faculdade, a gente tem alguns relatórios para preencher. Então, eu já entendi mais ou menos o esquema. Não é que a professora lá, ela colocou isso na mesa e trouxe à tona a questão do cliente dela. Ela deve ter, provavelmente, autorização e todos os alunos ali estão fazendo meio que um relatório de estágio. Eu fiz isso na faculdade, acho que muita gente também fez isso. Você é obrigado a assistir alguma audiência penal. Então, é importante que você aprenda. Foi uma forma muito inteligente da faculdade de obrigar a gente a assistir a uma matéria penal. Eu fui lá assistir, achei muito interessante e aprendi bastante. Então, só fazendo esse comentário aí que na faculdade você é meio que obrigado a fazer uma audiência em outras matérias. Uma delas é penal. O julgamento começa em 2 dias. Portanto, amanhã, cada um de vocês terá 1 minuto para apresentar a melhor defesa para este caso. Vejam se conseguem superar meu plano atual. Sr. Gibbons? Sim. Será o último. Uma posição invejável, visto que 2 alunos não serão autorizados a apresentar a mesma ideia. Usem os recursos deste escritório, arquivos do caso da Dina, minha biblioteca, as pessoas que me conhecem ainda melhor do que eu. O melhor aluno receberá isso. Considerem isto seu ídolo de imunidade. Leve isso de volta agora mesmo. O vencedor pode usar isto em qualquer momento para não fazer uma prova. Agora vão. Encontrem uma defesa que liberte nossa cliente. Ai, que legal, gostei. As questões em jogo são complicadas. Cada um tem que falar uma resposta Então, pro sem caso. nenhuma testemunha para garantir Interessante, legal. Desacreditar as testemunhas. Segundo passo, introduzir um novo suspeito. Essa pessoa pode ser a sócia nos negócios do Sr. Kaufman, o ciumento Lionel Bryant. Terceiro passo, enterramos as provas. Jogaremos tanta informação para o júri que eles irão entrar na sala de decisão com um só sentimento avassalador: a dúvida. É assim que sai impune de um assassinato. A gente nunca... Eu acho que a gente, sinceramente, eu nunca tive uma aula tão boa assim. A gente nunca aprendeu a como burlar, como sair impune de um assassinato. O que a gente aprende é justamente defender o cliente de acordo com a lei, tá? Então, se em determinado momento ele errou e não tem muito o que fazer, e foi algo extremamente flagrante, a gente tem que pegar algumas pistas, algumas coisas da legislação e tentar aplicar ali pro caso. Olha, por que ele fez isso? Olha, ele fez isso porque aconteceu isso, ou era ciúmes, ou não sei o que. Tentar ali arrumar um jeito de construir a história para diminuir a pena dele, entendeu? Para fazer algum sentido, desde que faça algum sentido. Agora, ou burlar a questão, ou como defender um assassino, ou burlar a questão do assassinato, eu nunca aprendi isso, nunca ninguém me ensinou. Temos indenização amanhã às 9 e depois direito imobiliário. Está se lamentando tanto que faz com que eu pense que você acha que eu sou sua mãe, senhorita Pratt. Apresente-se amanhã ou sai da competição. Simples assim. São muitas matérias na faculdade, não é só penal. Normalmente quando a gente fala, vou fazer direito, a pessoa fala, nossa, vai lidar com morte, assassinato, estupro, essas coisas. Não, tem outras matérias também. Direito tributário, que é o que eu faço. Direito imobiliário, contratos, societário, enfim, tem uma gama de áreas e infinitas coisas pra gente trabalhar. Eu tô falando isso porque ela falou que tinha outra matéria no dia seguinte. O que você está fazendo? Agora nós sabemos quem é a primeira a cair fora. Pode aprender alguma coisa. Senhorita Tanner, testemunhou que viu um comprimido na mesa da minha cliente no dia do acidente. É possível que a pílula que a senhorita viu na mesa da Dina fosse o medicamento dela para ansiedade? É legal. O tribunal não costuma ser tão bonito assim, que nem é no cenário, óbvio.
Quer dizer, digo aqui no Brasil, tá? Mas as posições são bem parecidas, né? Ali onde estão os juízes, o réu, a testemunha. E que eu tenho pra dizer pra vocês que existem umas audiências que, tipo, acontece algo muito parecido, assim. Não tão igual a série, a ponto de alguém cochichar e chegar ali com a solução, mas, assim, de matar a questão na hora e deixar pro final, assim, e fazer a pergunta-chave, o promotor, o advogado. Sério, é bem legal mesmo. E o estilo é bem parecido, isso foi muito bem retratado, isso é bem fiel. Nossa, ele apareceu na casa dela, no escritório dela, de noite. Vai entrando sem bater na porta. Professora. Ah, meu Deus. Vai fora! Eu me deparei com um caso. O Povo versus McGuinness, que diz que podemos passar por um veredito mais rápido se provarmos que as provas da acusação são insuficientes. O que está sujeito? Wes. Que seja. Eita. Nos saímos bem hoje. Sem dúvida devido ao trabalho duro do Sr. Walsh na noite passada. Estarei na festa do reitor se encontrarem alguma coisa até amanhã. Como conseguiu o e-mail? Fala aí, irmão. Quero saber. Jamais conto detalhes. Mas que troca isso significa? O primeiro ano é o pior, sem dúvida nenhuma. Lembre de ficar de cabeça baixa, faça o seu trabalho e tente não levar tudo tão a sério. Tudo bem, sem ofensa, mas é claro. Eu não achei o primeiro ano pior, eu achei o primeiro ano, assim, o mais chato. Porque, na verdade, a gente não tem essas aulas, assim, de penal, logo que a gente chega. A gente primeiro tem uma história do direito, então a gente vai aprender todo o contexto histórico, de onde veio o direito, como surgiu, para depois, lá para o segundo ano, começar a ter matérias jurídicas. Efetivamente, no terceiro é quando você começa a aprender direito. É ali que, de fato, você lida com as leis, com a Constituição. Pelo menos na minha faculdade, a gente começou efetivamente para o segundo ou terceiro ano a ter mais ideia do que era o direito. Eu não achei o primeiro ano mais difícil nem o mais chato. Eu acho que o terceiro foi o mais complicado. O sexto semestre, para mim, foi o mais difícil. Foi pra faculdade de Direito. Esse lugar é um ringue de rinha o tempo todo. E só o cachorrão leva o osso. Olha ela aí. As suas orelhas devem estar queimando. Deveriam estar? Não se preocupe, eu não entreguei nenhum segredo. Bom, não por enquanto. Garotas inteligentes, idealistas, que vêm pra faculdade de Direito para ajudar os menos afortunados e que acabam aceitando um trabalho corporativo depois da formatura, mas largam logo depois que ficam grávidas. Porque preferem ficar em casa. Que machista Tendo isso. criança, é claro. Você é um imbecil misógino. Eita. Obrigada por manter isso entre nós. Eu não sei se ela tá falando a verdade, se ela tá mentindo. Não sei. Avisar quais corpos precisávamos enterrar, mensagens de texto, qualquer coisa que precisávamos destruir, você não fez. Então adivinhe! Adivinhe! Você vai pra cadeia, eu sou a péssima advogada que vai colocar você lá. Eu tive uma dor de cabeça. Para de mentir! Sai daqui. Não consigo pensar com você aqui. Então, o cliente mentiu pra ela e daí mudou tudo na hora da testemunha, né? É complicado, porque você espera que o teu cliente te diga tudo, com sinceridade, pra você pensar em todas as opções e possibilidades. Mas num caso desses, em cima da hora acontece tudo isso, fica difícil de defender, isso atrapalha todo o processo. Isso atrapalha muito. Onde estava, então? Tava na casa de um amigo. Que bitch! Tudo bem. Só perguntei porque tem algo que eu acho estranho sobre a cadeia de custódia deste vídeo. Detetive Gil testemunhou que recebeu o vídeo do dono da loja às 8 horas. Sim. Colocou ele contra a parede, gosta assim. Um bode expiatório de um escritório da promotoria sobrecarregado. Tanto quanto esperamos que a polícia encontre o verdadeiro autor desse ato contra o Sr. Kaufman, a senhorita Sadowski é e sempre foi inocente. E estou muito feliz que o júri concordou. Eu quero ser ele. Agora é hora de descobrir quem vai se juntar a nós no nosso escritório. Em primeiro lugar, o destaque da classe. Venha pegar seu prêmio, Sr. Walsh. Merecido. Wes Gibbons. Professora Kitty. Wes. Nunca vi uma situação dessas em que um professor seleciona os estagiários ali no meio da sala de aula. Eventualmente ele divulga uma vaga, fala, gente, tem uma vaga lá no meu escritório, assim, assado, quem quiser se inscreve. Pode até perguntar para um aluno depois da aula dele, que se aproxima ali da mesa, conversa e tal.
Mas desse jeito não, afinal de contas, ele tá ali pra dar aula, não pra ficar divulgando vaga de estágio. E o que o estagiário precisa fazer pra conseguir uma vaga de estágio? Tem aquele mural na faculdade, normalmente, em que tem várias vagas, ou tem sites, ou no LinkedIn, você vai lá, manda o seu currículo. E nessa entrevista você sabe mais sobre o estágio, como é feito, como você aprende e tudo mais. E daí é onde você é selecionado ou não. Mas agora que você expôs o que pensa de si mesmo e que não acredita mesmo que realmente merece esse trabalho... Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso que você disse antes de ter me acusado de atos ilegais para ganhar este caso. Nós vencemos porque eu fiz o meu trabalho. Pense com cuidado. Tudo que acontecer depois desse momento não irá só determinar a sua carreira, mas sua vida também. Eita. Fico com pena dos pais. É engraçado porque a gente acha que ela é a bitch da história, depois a gente descobre que ela não é tão bitch assim, isso é um pouco de spoiler. E a história tem várias reviravoltas, eu lembro de cabeça algumas e, cara, é simplesmente espetacular. Eu amo essa série. Acabou. Aqui, na verdade, a gente tem mais um pedaço daquele flashback, né, que é pra explicar um pouco da história. Confesso que eu não gostei muito desse reagindo por dois motivos. O primeiro deles é que é uma história mais ali pra ser entendida, né, porque tem muitos flashbacks, vai e volta, então não tem como eu ficar reagindo a isso com vocês, não vou ficar reagindo aos flashbacks, qualquer pessoa comum poderia fazer isso, não necessariamente o advogado. E segundo, porque é uma esfera mais voltada para o penal, eu sou mais da parte tributária, então não existe necessariamente uma informação que eu possa agregar, que eu possa trazer um caso que eu vivenciei aqui para vocês e a gente conversar sobre isso. Então, eu confesso que eu particularmente não gostei muito do reagindo ao How to Get Away with Murder. Pode ser que melhore num segundo episódio, mas necessariamente para eu continuar fazendo os reagindos às séries, eu preciso do like de vocês aqui embaixo, inscrição no canal e que vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp com os amigos, assistam, enfim, e avaliem o vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse reagindo aí meio breve, né? Porque na verdade é um episódio bem difícil de reagir, não é tão fácil que nem Souls, que tem um escritório, tem um caso e tudo mais, que não é só da área penal. Então é isso, gente, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!